Parece perturbado. Eu estou. Tá perdendo alguma coisa. Eu sei como é. O que você está perdendo? Tempo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Alguém tocou em mim. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Voltem e anunciem ao João o que estão ouvindo e vendo. Quem é? Por que nós paramos? É ele. Eu sou Judas, de Queriote. Mas eu escolhi vocês 12 como meus apóstolos. Eu não me sinto diferente. Eu não preciso que você sinta nada para fazer grandes coisas. O que está causando comoção em seus corações? No meio de tanta divisão e inquietação, é o Deus Pai sendo revelado a vocês. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Um flagelo de falsas profecias tem de parar. Jesus, se você não renunciar às suas palavras, não teremos escolha a não ser seguir a lei de Moisés. Eu sou a lei de Moisés. Vieram por Jesus de Nazaré. Mais valioso que o ouro, mais precioso que os rubis. Forços a sair. Ainda somos Roma. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu que causei a fome deles. Eu devia alimentá-los. Aquele que tem ouvidos para ouvir, então ouça. É muito bom porque tem muito detalhe, né? Tem umas coisas que você percebe, como o Cris falou hoje nos bastidores, só na segunda vez, terceira vez que você assistiu aquele episódio. Uma coisa que eu percebi do primeiro episódio dessa temporada pra frente já é que é um tom um pouco mais sério do que a primeira e a segunda. Parece que as ameaças e as coisas estão ficando mais sérias. Então, a gente vê assim que Jesus permanece ainda fazendo as suas piadas, conversando de uma maneira leve com as coisas, mas o tom pesou. Com certeza, assim. E assim, uma coisa que já gerou atenção, que foi a transição da segunda para a terceira, é a chegada de Judas, né? Que daí você fala assim, caramba, e daí você fica naquela, eu não gosto desse cara não. Aí você fala assim, mas poxa, isso que ele falou é legal, né? E assim, sejamos coerentes, Judas não era um cara ruim o tempo todo. Não. Judas teve seus defeitos e talvez ele tenha tido poucos defeitos, mas dos quais ele não se recuperou. Né? É isso que é a questão, porque eu não tenho dúvida que se Judas entregou lá Jesus, deixou as moedas, e depois ele tivesse ido lá aos pés da cruz e pedido perdão e se arrependido de coração, que ele teria conseguido o perdão. Então, assim, ele não viveu uma vida, perdida e toda no pecado. Ele tinha os seus predicados, suas qualidades, né? Isso é interessante de ver. E aí tem o Sermão da Montanha, né? Que foi sendo construído ao longo da segunda temporada. E aí a gente vê ele se concretizar, né? No primeiro episódio da terceira. É muito bonito, porque a gente escuta, lendo isso na Bíblia, e às vezes a gente fica pensando, caramba, mas que tom que Jesus deu ao falar aquilo? Porque se você, dependendo do jeito que você lê, parece que é tudo uma bronca, né? E não, e isso talvez seja a coisa mais genial que o Jonathan Hume lá, né, o ator que interpreta Jesus, que ele dá um tom leve para as coisas, né? Então é um negócio assim, não, eu estou ensinando. É pesado isso que eu estou ensinando?
mas eu não preciso falar de uma forma pesada. É até uma Isso é discussão muito que tem ele e Mateus, quando Mateus está anotando o sermão, né? Ele fala, mas, mestre, você não acha que vai ficar meio estranho falar isso aqui? Né? No momento antes, quando ele estava preparando lá, não né? Basta, não é só o ato que você faz de traição, mas o olhar, o cobiçar a mulher do outro já é trair. Ele, não é muito pesado isso aí? Cara, eu não tô aqui para arrancar um pra olho, ser bonzinho. arrancar um membro? Como assim? É muito bom. É interessante uma coisa, na hora de fazer mesmo, que ele vai, que ele está falando, né, para Mateus, né, aquilo que ele vai depois falar no sermão, e ele vai se lembrando, né, das pessoas, né, o manso de coração, lembra da figura lá do Tiaguinho, né? Sim. Então é bem o que a gente já falava muito sobre isso, né? De que Jesus fala daquilo que ele vive mesmo, né? Então o que ele viveu, ele vai trazendo nesse sermão, né? Então isso é um fato muito interessante. Sim. E uma coisa legal do sermão, né? Porque aí você se dá conta, né? Estima-se que tinham 5.000 pessoas, né, nesse sermão. E ele, como é que ele fala sem um microfone, sem um negócio para poder propagar a voz, né? E daí ele fala, tem um grupo lá dos 12 que está lá na frente, escuta e replica aquilo que ele está falando. Então, isso é muito interessante, né? Sim. A preocupação que tem. A logística da coisa, né? Em mostrar isso, né? E aí é muito bonito. E depois, né? Eles escutando também o sermão, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? A gente acabou de falar sobre isso, né? Que a gente vai e bebe, se alimenta disso também. E eles também, né? Eles estavam escutando o sermão, né, de Jesus. Sim, ecoou, né? Você vê o que ecoou, porque mostra a atitude lá de André com Maria Madalena, de pedir perdão, de Mateus com o pai. Né? Nossa, que essa cena então já justamente porque, né, eles escutaram aquilo que Jesus estava falando. Bom, então não era só para as outras pessoas, né? Não era. Mas cada um trouxe aquilo para a sua vida, para a sua realidade, né? Sim. E Jesus tocou todos que tiveram o alcance daquela palavra ali naquele momento, né? E até disso que muda o tom para a terceira temporada, né? Sim. Porque aquilo tomou uma proporção gigantesca que não era normal para a época, né? E dá medo quando algo se torna grande demais, né? Para Jesus. Não, lógico. Mas os discípulos se assustaram com aquilo, né? Um ponto legal ainda da primeira temporada é a presença de Joana, né? E ela vai e cede aquele manto, aquela echarpe. Do primeiro episódio, né? Isso, do primeiro episódio, perdão. Do primeiro episódio. E aí ela cede aquele manto, né? E ele vai servir para financiar, né, essa missão de Jesus, né? Então já está começando a falar um pouquinho sobre essas coisas que no primeiro momento você pode pensar assim, mas o que disso interessa? Né? Mas isso acaba sendo fundamental, né? Para que as coisas possam acontecer, para que Jesus possa viajar e os discípulos possam viajar, precisa de dinheiro, né? Então eles começam a falar Joana passou a ter rosto, né? Isso que é legal. Porque a gente lia na Bíblia, era muito vazio. Falava assim, as mulheres que ajudavam, Joana, Cusa, acho, né, os nomes que tem lá e tal, Maria, então ficava muito vazio vago, pra gente, né? Quem que são essas mulheres, né? E aí a gente vê que realmente eram pessoas com poderes aquisitivos muito diferentes, né? Ela falou assim que aquele pano era o pano mais caro da época, né? É a descrição que ela dá. Tanto que ele consegue comprar um terreno lá. Depois a gente vai chegar nessa parte. Que eu quero separar uma parte para falar só de Zebedeu, que é sensacional. Também é demais. Não, sensacional, é sensacional. Zebedeu, para mim, é um dos caras mais legais dessa temporada, sabe? Eu achei muito legal. Você vê o que, assim... É um dos que mais entendeu a parada, assim, com rapidez, sabe? E aí você falou de Mateus e do pai, né? Com a reconciliação. E aí é o começo do segundo episódio, né?